só conhece o Alberto Helena Júnior dos cadernos de esporte, está perdendo a chance de conhecer o homem que vale por um jornal inteiro. Nas entrelinhas minuciosas, que ultrapassam as medidas dos campos de futebol, ele se revela um jornalista de fato. Desses que respeitam a palavra e veem passar mais de 50 anos de carreira como se fossem apenas os 45 minutos do primeiro tempo. Tudo isso começou quando ele era apenas um menino do Brás. Conheça as histórias de quem fez história. Bom, esse negócio de escrever, eu acho que nasce com a gente, mas eu tive com a minha mãe, a dona Irene, que era professora de português, ela desenvolveu uma técnica muito interessante para estimular a gente a escrever. Ela pegava um quadro de parede, geralmente eram quadros realistas, né, então, e ela botava lá na minha frente, quando eu queria alguma coisa, ganhar um presente qualquer, um chocolate, uma coisa assim, e ela botava o quadro na minha frente, depois que eu terminava a tarefa da escola à noite, e dizia o seguinte: ó, olha esse quadro aí, e inventa uma história. E punha do lado o dicionário, tá, da língua portuguesa, dizia: não me pergunte nem o significado, nem a ortografia das palavras. Se tiver dúvida, procura no dicionário. Isso aí, obviamente, desenvolveu demais a imaginação, né? Que faz você ficar criando coisas, né? E conhecer a língua. As palavras, elas têm cor, têm peso, têm forma, têm muitos significados na língua portuguesa, principalmente no Brasil, né? Então eu acho que isso aí foi muito legal para mim. Eu tinha duas paixões: eu ouvia rádio, antes da televisão ainda, fingia que ia dormir e acordava, ficava de madrugada ouvindo rádio lá baixinho para não acordar meu irmão e tal, e de ler, e de escrever. Eu, em jornal, na mídia impressa, eu fiz de tudo, né? Desde revisor até diretor de jornal. Mas eu tinha uma paixão especial, que era a música popular brasileira, né? E eu me especializei nessa área, fui, além de crítico musical, fui também diretor e produtor de programas musicais da TV Record, Festival da Banda Disparado, eu era um dos produtores. Enfim, quando eu fazia a última hora dominical, houve aquela prisão do pessoal da Folha da Tarde, Frei Beto, aquela turma toda que era de esquerda. O meu pessoal da última hora, era o Roelho Guimarães, Torquato Neto, eles resolveram tudo pedir demissão em solidariedade aos companheiros que estavam sendo demitidos. E eu também me demiti e fiquei no olho da amargura. Fiquei na rua com filha pequena, recém-nascida. E eu tinha trabalhado no Jornal da Tarde, na feitura, no início do Jornal da Tarde, como crítico de música popular. E eu encontrei Ivan Ângelo, que era na época o secretário do jornal, e eu falei: oi, Ivan, arruma um lugar lá para mim. Ele falou: ih, rapaz, só tem no esporte. Eu falei: mas eu topo. Aí ele me levou lá, e aí o Murilo Frigieri, que era o diretor do jornal e era muito meu amigo, a gente: o Helena não entende nada de futebol, ele não tem negócio de ler música. Helena, vamos jantar. Eu vou fazer uma pergunta, se você responder certo, está contratado. Tá bom. Então me escalhe a seleção brasileira. Isso era 1970. Escalhe a seleção brasileira. A sua seleção brasileira. Eu escalei. Ele falou: bate com a minha. Eu falei: Murilo, se você for me contratar por isso, você devia me demitir, porque você que não entende nada de futebol, não sabe nem como é que é uma bola, né? E assim é que eu fui para o esporte. Primeiro como copy, depois logo fui para a chefia de reportagem, né? Pauteiro e tal. E em 74 acabei fazendo a
coluna, Bola de Papel, que teve uma repercussão muito grande durante muitos anos, depois fui Placar, enfim, aí fui rodando vida, né? E virou praticamente minha marca registrada. Eu tenho uma certa aversão quando alguém fala assim, o que você quer que eu ponha aqui? Jornalista esportivo? Não tem jornalista esportivo, o cara é jornalista, pô. Da minha geração, o cara tinha que ser jornalista, tinha que saber preparar um texto, saber fazer uma pauta, saber fechar uma primeira página, sabe? Saber dar título, corrigir matérias, enfim, tudo. Tem que ser um cara que conhece o ofício, que é um ofício, vamos dizer assim, de artesão, né? Praticamente. Eu vim em 86. Constantino Cura assumiu a presidência e o Sérgio Felipe dos Santos assumiu a superintendência. O Sérgio me contratou para ser diretor de jornalismo da TV Gazeta. E então eu bolei o nosso jornal. Em uma semana pusemos no ar um locutor, uma locutora, eu como âncora e um grupo de entrevistadores e comentaristas. Que tinha gente que deu o Rodolfo Konder, o Despiatari, o Freitas Nobre, enfim, Moacir Piaçu, tinha uma turma lá. Muito boa, né? De comentaristas e tal. E criei essa coisa da interligação com o telespectador. Duas moças, um telefone, que naquele tempo não tinha e-mail, não tinha nada disso. E o programa ia das 9 da manhã à 1h30 da tarde. Mas foi muito, muito gratificante, muito divertido. Nesse programa, houve dois momentos, pelo menos, um muito comovente e o outro muito importante. O primeiro, esse mais comovente, foi um telespectador que todo dia mandava mensagens, perguntas e tal, tinha uma participação muito ativa, e ele dizia que tinha uma filhinha pequena, que morava sozinho e estava desempregado. Parece que a mulher tinha abandonado, qualquer coisa assim. E um dia ele mandou uma mensagem que me criou a sensação de que ele estava se despedindo, que o cara ia se matar. E começou a chegar mensagem de outros telespectadores, e aquilo virou uma bola de neve todo dia, sabe? Era uma coisa... E assim passaram-se 2, 3 dias, até que ele mandou a mensagem. Aí foi uma alegria geral e tal, né? Todo mundo, pô, é isso mesmo, né? E outro grande momento, acho que do nosso jornal, foi quando começou a fragmentação da União Soviética. Eu promovi um debate que foi o único na história da televisão brasileira, ao vivo, ao meio-dia, sem nenhuma censura, né? Entre dois filósofos, um de direita e um comunista, um liberal e um comunista. O Zé Guilherme Melchior e o Leandro Konder, que era o comunista, dois filósofos brasileiros de altíssimo nível, um altíssimo repertório, discutindo capitalismo e comunismo. Isso foi para mim, olha, é uma das marcas que eu acho que valeu a pena ter sido diretor aqui de jornalismo e ter feito esse trabalho, né? Olha, eu nunca tive problema aqui, a não ser a partir do instante que houve a mudança, que houve eleição para a presidência, porque o Constantino Curi ele estava no mandato tampão, e que aconteceu o seguinte, pediram a cabeça do Rodolfo Konder para mim. Eu digo, eu não dou. É a opinião dele, ele que está aí, não vou jamais fazer isso, nunca fiz, nunca vou fazer como chefe, como diretor, de coisa nenhuma. E a partir daí começou uma campanha para me desestabilizar e com isso eu fui demitido. E aí
foi uma coisa espontânea, não foi nada combinado. Todos os entrevistadores que faziam, os comentaristas que faziam parte da bancada, a começar pelo Rodolfo Conde, começaram a pedir demissão no ar em solidariedade à minha demissão. Foi talvez também um momento único na televisão brasileira, né? Confesso que me veio lágrima nos olhos. Eu não sou muito de chorar, não, mas naquela manhã foi realmente, eu me comovi. Foi impressionante. Então, aí quando Constantino Cury reassumiu a presidência e o Sérgio Felipe dos Santos retomou função de superintendente da TV e das rádios e tal, ele me convidou para voltar, mas daí na qualidade de diretor da rádio. Então eu resolvi estabelecer uma programação que era o seguinte, de manhã rola a Gazeta, jornalismo e tal, era jornalismo e música popular brasileira. E à tarde, a partir da 1h, uma sequência de programas de música popular brasileira, mas altamente selecionado. Desde a música de raiz, as matrizes originais, com Moraes Sarmento apresentando dos anos 20, 30, as gravações daquela sambas, canções e choros e tal daquela época, que é a base da nossa música urbana. Depois vinha um sertanejo com o Paçoca apresentando, mas o sertanejo autêntico lá, Tonico Tinoco, né, essa turma e tal. Depois tinha o Marcílio Piaçu apresentava um programa de música nordestina, mas nordestina, Sivuca, Hermeto Pascoal, essa turma, né, Luiz Gonzaga, enfim. Depois vinha um programa de música de vanguarda, com o Arrigo Barnabé, que era o principal vanguardeiro, né, da música brasileira na época. E terminava com um programa que eu fazia às 5h da tarde, das 5 às 6, que era um happy end, né, com bossa nova e música da época recente, Marisa Monte começando e tal, essa coisa. Na época eu estava na rádio, eu fiz o Na Linha do Gol na televisão, que foi um programa muito interessante, viu? O melhor do futebol passou por ali, entrevistas, debates e tal sobre futebol. Uma coisa que eu fiz muito ali e que eu não vejo com frequência é discutir futebol como uma expressão cultural e não como apenas um esporte, uma competição, uma luta, e sim como uma expressão cultural. A relação entre o futebol e a música, a relação entre o futebol e as artes plásticas no Brasil, a relação entre o futebol e a palavra, porque o rádio o esportivo, ele construiu todo um arcabouço de palavras, de expressões, né, que passaram a ser utilizadas no lugar comum, fora do contexto do futebol, né, e foi o futebol que inspirou. Tem aqueles dramas todos da vida, né, tem os personagens, tem os vilões, tem os heróis, né, as tramas são surpreendentes, nunca se sabe o final, qual vai ser, né, tem toda essa relação com a vida de todos nós do dia a dia. A Gazetinha, e a gente gosta de chamar ela dessa maneira carinhosa, porque ela tem uma capacidade de abrigar você como se fosse sua casa realmente. Ela não tem esse distanciamento que a gente encontra em certos veículos, né? E que você se sente com uma peça que está ali meio, né, fazendo parte de uma engrenagem, mas não tem esse carinho que a Gazeta tem. E eis a razão porque, quando eu voltei, reencontrei um monte de gente que estava aqui trabalhando já, quase todo mundo, né, há 20 anos. Quer dizer, tem essa coisa da sua casa,
E a liberdade de expressão. Ninguém dá um oi. Não fala, olha, sabe, aquele negócio que você disse, não tem esse negócio.